Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estejam todos bem, todos na santa paz do Senhor. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que vocês possam assistir a videoaula. Vamos continuar a nossa aula de história no capítulo 7, certo? China Antiga e Índia Antiga. Acompanha aí no material de vocês, tá bom? No livro. Temos aí civilizações da China e Índia, né? China, vamos falar um pouquinho da China, né? Primeiro, formação de civilização a partir de pequenos grupos agricultores nas proximidades do rio. Rio esse chamado de Rio Amarelo, né? Por volta de 3000 a.C. Qual foi o tipo de produção, né? Produção primitiva, cultivo de feijão, hortaliças, frutas, nozes, pais, criação de bovinos, de suínos e caprinos. Produção ceramitas para rituais e uso cotidiano. Clima. Temos aí um clima estável, né? Com períodos de seca e enchentes. Por conta disso, teve-se a necessidade de aprender a lidar com variação, né? Do desenvolvimento de obras hídricas, ok? Aí o período da China da dinastia Zhou, submissão, né? O Zhang, mas com assimilação de significativa base das tradições e cultura. Escrita, técnicas artísticas e ritos religiosos. Com o quê? Com a abolição dos sacrifícios. Da formação do reino do meio, nós temos China como centro do mundo e grande impulso cultural. Certo? Temos o fim, né, da vassalagem entre nobres, que é isso, é uma estabilidade e enfraquecimento que favoreceu invasões. Dos estados combatentes, vem a outra dinastia, né? Dinastia Qin, que era comandada por um grande imperador chamado Imperador Amarelo. Teve um império sob governo burocrático, com imposição de escrita comum, moeda única e grandes obras públicas. Se teve também grandes perseguições, ordem para apagar o passado através da censura e destruição de livros e manuscritos. Temos Muralha da China, né? Belíssima imagem. Da dinastia Han de China. Temos aí em destaque reunificação após crise política e divisões internas, restauração por Liu e a expansão de domínios, incluindo Coreia e Vietnã, e enfrentamentos contra os hunos. Temos também o desenvolvimento da produção de papel, invenção da bússola e aprimoramento da acupuntura, né? Aprimoramento da acupuntura, avanço comercial e formação da Rota da Seda. Aí o mapa, né? Com suas divisões. Através dessas cores nós temos o segmento, né? Ainda das disputas constantes pelo poder, o enfraquecimento e decadência da dinastia Han, as revoltas camponesas, né? A fragmentação do império até o século II depois de Cristo. Da cultura chinesa, temos em destaque na religião o confucionismo, criada no século VI a.C., por Kung Fu, e tinha como base a respeito às tradições do Estado, além de defender a educação, instrução, né, moderação e harmonia entre as pessoas. Temos também o taoísmo, criado por Lao Tse, que registrou seus ensinamentos, né?
Isso tudo aconteceu no escrito do século III a.C. É também base de todas as coisas e é representado pelo yin, a noite, a escuridão. E a negativismo. E pelo yang, o dia, a claridade. E a positividade, né? Esse símbolo, ele tanto representa escuridão e negativismo e também representa o dia, que é a claridade, que é o positivismo, certo? Do budismo da China, temos em destaque criada na Índia no século V a.C., o chamado Buda, né? A China teve uma religião que passou a ser seguida no século I, defendia a possibilidade de qualquer indivíduo poder obter a iluminação. Temos outro tipo de civilização, agora da Índia, a Harappa, aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo, fixação de comunidades no Vale do Rio Indo. Temos também destaque principais centros urbanos, com variada produção, fluxo comercial que envolvia polos do Golfo Pérsico, na Mesopotâmia e na Ásia Central. Ainda da Índia, temos poucos índices de presença de poder teocrático, elite possivelmente constituída por negociantes, avançados recursos urbanísticos, a existência de depósitos de cereais que funcionavam como bancos. Estes cereais eram o quê? Medida de troca. Teve o declínio a partir de 1900, né? E também dificuldade de manter e ordenar a população em mudanças climáticas. Ainda da Índia, a civilização hindu e védica, dessa ocupação, grupos arianos originários da planície de Irã sobre regiões do Vale do Rio Indo. Estabelecimento do idioma sânscrito e assimilação de povos nativos, né, que eram arianos mais nativos, que dava igual a intercâmbio. E fusão de elementos culturais, que foi-se a formação do hinduísmo. Da expansão, temos a expansão para o leste e a ocupação da bacia do Rio Ganges, sem formação de um império unificado. Do predomínio de pequenos reinos, pode ser cidades-estados, sob o governo dos rajás, rei. Né? Estados eram envolvidos com conflitos e composição de confederações que eram refinadas ou chefiadas pelos marajás, grande rei. Há cerca de 500 anos antes de Cristo, conquista a Pérsia no noroeste indiano e redução da região do Indo a uma satrapia. Aí vem o domínio a partir do território por Alexandre, que foi entre 336 a.C. a 237 a.C. Nesse período, teve a restauração de domínio do Indo do Ganges e do Himalaia ao centro-sul da atual Índia. Teve convenção, ao budismo e decisão de não promover guerras. Também teve realização de obras e ações sociais. Logo em seguida, a decadência, a fragmentação, diminuição da influência budista e invasões estrangeiras. Ainda desse império tem a Idade do Ouro, retomada da reunificação. Depois teve o quê? Ampliação da produção, que resultou-se na ampliação da arrecadação de impostos. Logo em seguida temos o quê? A decadência, que foi a invasão dos hunos. Do sistema de castas, distinção social rígida por justificação religiosa através de 4 castas. Prevaleceu oficialmente até 1950, que foi Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras. Na Brahmanes, sacerdotes e sábios
responsáveis pela orientação religiosa e pelo aconselhamento aos governantes. Kshatriyas, nobres e guerreiros, responsáveis pela ordem política e social. Vaishyas, comerciantes e proprietários de terra, podendo ter grandes fortunas. E Sutrans, trabalhadores braçais, obedientes aos membros das castas superiores. Desenvolvimento e aspecto, tivemos hinduísmo ou brahmanismo. Logo em seguida, né, para caracterizar esses aspectos, vem sem fundador, surgiu por volta de 1500 a.C., vendas, herança ariana, versos de conteúdo e caráter, sagrado transmitidos por tradição oral pelos arianos. Cerca de 500 anos, né, antes de Cristo, compilação dos Vedas em sânscrito. Outras fontes, as fontes sagradas, né? Gita, Ramanas, Arata, Ramayana. Aí temos uma imagem, né? Do sagrado rio Ganges. E que a Índia tinha o quê? O politeísmo, né? Adotava o politeísmo. Aí temos vários deuses, Brahma, Vishnu, Shiva, né? Mais deuses, né? Kali, Surya, Ganesha. Desse desenvolvimento, né, veio o aspecto do que? Do budismo, que era conflitos e abusos dos brahmanes, insatisfação nas castas inferiores. Tinha o príncipe, né? Tinha também novo ensinamento com profundas rupturas com as tradições e libertação da reencarnação possível a qualquer pessoa sem distinção de castas. Isso tudo estava relacionado ao desenvolvimento e aspecto do budismo, aonde na Índia, certo? Gente, uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula.